ler é o texto que está no livro de 1 João. Esse livro é muito fácil de achar, irmão. Não relaxa. Você abre a Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse. Você vai lá, vai estar escrito lá em cima, Apocalipse. Aí você fala, glória a Deus. Você volta um. Aí você voltando um, para quem está com a Bíblia impressa, né? Quem está no Google é muito mais fácil, mais rápido. Mas para quem está com a Bíblia impressa, né? Aí você volta um. Aí relaxa de novo, porque ali você vai ver um livro, mas ele não tem capítulo. Fica frio. É livro também. Aí você volta mais um. Aí você vai encontrar um outro livro, que é o livro de 3 João. Também relaxa, ele também só tem versículo, não tem capítulo. Aí você volta mais um e acha 2 João. Fica frio, é livro também, não tem capítulo, mas é livro também. Aí você volta mais um e achou o nosso livro que nós vamos ler. Glória a Deus, que é o livro de 1 João. Esse livro já tem capítulo. Lembrando que o livro de Judas não é o traidor não, viu? Não é o traidor de Jesus não. O livro de Judas que você viu nessa passagem que nós vimos aí, é meio irmão de Jesus. Ele é do bem. Pecador igual nós, mas Jesus salva todos nós, amém? E o livro que nós vamos ler então é 1 João, no capítulo 1. E nós vamos ler o versículo de 1 a 4, amém? Diz assim o versículo, os versículos que nós vamos ler, de 1 a 4. Essa porção bíblica, ela é um bloco que fecha uma ideia. Vamos entendendo bem isso? Nós vamos ler o versículo de 1 a 4, e é um bloco do texto que fecha uma ideia completa, né? Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, diga manifestada, e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi, diga de novo, manifestada. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Glória a Deus, irmão. Esse é o bloco onde fecha uma ideia completa, um pensamento completo do autor da carta. Os irmãos podem estar se assentando em nome de Jesus. Essa carta é uma carta que o apóstolo João enviou para a igreja, é uma carta geral, é uma carta que ele enviou para a igreja geral, ela vale para nós hoje, não é? Foi uma carta escrita no 1º século, quando Jesus instituiu a igreja. No 1º século, o apóstolo João aqui, essa carta, segundo a história, ela foi escrita por volta de entre 85 anos e 100 anos da era cristã. Então nós estamos lidando com isso. Essa carta foi uma carta escrita quando o apóstolo João estava lá para os seus 90, provavelmente. Ele escreveu essa carta. E a igreja tinha muitos problemas já nessa época. Certo? Então a igreja que o Senhor fundou já havia passado pela experiência do Pentecoste, havia passado por uma série de coisas. Os apóstolos já tinham tudo morrido, né? E o apóstolo João, então, escreve essa carta. Nós estamos falando do quê? De mais ou menos 50 anos de cristianismo operando na Terra, desde que o mestre veio. Mais ou menos isso, quando essa carta está sendo escrita, né?
O título da mensagem, irmãos, é Avivando pela Experiência. Tem alguma coisa a ver com esse texto que nós lemos? O que nós lemos aqui demonstra uma experiência pessoal que eles tiveram com Jesus? Glória a Deus. Então, o texto, a mensagem de hoje, ela não tem um caráter, ela não vai ser uma mensagem expositiva do livro. Ela vai ser temática por inferência a essa experiência que eles tiveram, trazendo um aprendizado para nós hoje. Amém? Então eu quero falar sobre avivando pela experiência. Lembrando que, e o tema é avivamento, amém? Então lembrando que o significado de avivando, né? Avivando pela experiência, avivando é gerúndio de avisar. E avisar avivar, quer dizer. E então avivando é fazer reviver, renovar. Esse é o sentido, a definição dessa palavra avivando, né? Avivando pela experiência. Então tem esse o sentido da pregação hoje. E nós, irmãos, estamos vendo um momento, uma fase da igreja, onde está, eu falei isso na sexta-feira, e vou repetir agora, na sexta-feira, no nosso estudo, que está muito bom, por sinal, e eu gostaria de lembrar os irmãos, toda a igreja. É muito bom que você participe dos estudos bíblicos que nós estamos fazendo na sexta-feira. Eu não digo que é muito bom, é necessário. Você não tem ideia do que Deus está fazendo na sexta-feira em termos de entendimento de estudo para nós. Pergunte a quem está vindo. Não pergunte para mim, nem vá na minha conversa, não. Pergunte para quem está vindo, se Deus não tem manifestado o conhecimento nesse lugar. Então, é uma necessidade participarmos do estudo bíblico. E nessa sexta-feira eu disse, foi uma passagem que eu falei, sobre 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, onde o apóstolo Paulo enviou uma carta para o pastor Timóteo, dizendo que sabe, porém, isto, nos últimos tempos haverá tempos difíceis. E como nós estamos vivendo tempos difíceis, irmão. Como nós estamos vivendo algo bem próximo dessa palavra. É notório uma descaracterização da mensagem bíblica e numa escala ascendente e espantosa. Mensagem esquisita acerca do que as Escrituras revelam sobre Deus Pai, Jesus o Filho, a operação do Espírito Santo na igreja. Umas mensagens esquisitas acontecendo e numa escala ascendente, cada vez mais e mais. Quanto mais prega dessa forma, pior vai ficando a igreja. Isso tem influenciado muito. Sabe, porém, isto. Haverá, no fim dos tempos, nos últimos dias, tempos difíceis. Como é difícil arrebanhar um grupo de pessoas para estudar. Como é difícil, irmão. Como é difícil reunir um grupo de pessoas para orar. Mas tem pregações sobre avivamento. E que avivamento é esse, então? Está faltando experiência. Sobre isso que eu quero falar. Sobre isso que eu quero falar nessa manhã, irmãos. Porque o número de almas ansiosas dentro da igreja, chegando à depressão profunda, muitas vezes, eu diria até crônica, e não são curadas.
Quantos embaraços do diabo na vida de muitos dentro da igreja. E quando eu digo embaraço, é aquele embaraço do diabo que atrapalha a obra. É aquele embaraço do diabo onde ele coloca na mente da pessoa: hoje você não vai para o culto. É um embaraço do diabo. É uma opressão. Quantas pessoas precisando dessa libertação, mas ela não acontece, ela continua na vida da pessoa e na vida da igreja, contaminando a igreja e cada vez ficando pior, porque a mensagem não tem. Jesus se manifesta na mensagem, mas não há a operação da experiência manifestada, pela manifestação da mensagem, a experiência vivida. E se não há experiência vivida, não há libertação, não há cura. Sobre essas coisas eu quero falar. O estado de depressão de muitas pessoas dentro da igreja é tão forte, está aumentando tanto, tem pastores cometendo o suicídio. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, diz assim, não precisa abrir, eu só vou apenas medite comigo. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Ei, mas tudo que eu falei aqui, eu não estou olhando para uma situação no mundo, é uma situação na igreja. Eu não estou falando de uma situação no mundo. O mundo jaz no maligno, é verdade. A cura, a libertação, como uma manifestação de Jesus através de suas mensagens, está cada vez mais raro. Mas eu creio que o poder de Jesus opera em nossas vidas quando recebemos sua mensagem. Eu creio porque ele promete. Em João, no capítulo 14, quando Jesus envia o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, e no versículo 21 está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está manifestando no teu coração já nessa hora? Por essa palavra que não é minha, é dele? Foi ele quem disse isso? Avivando pela experiência. É a mensagem de hoje. Avivando pela experiência. A experiência adquirida com a manifestação do Senhor Jesus em nossa vida é que define uma vida cristã vitoriosa. Eu quero dizer para os irmãos que a minha única pretensão nessa manhã é ser um instrumento de Deus para que na pregação da mensagem, a mensagem que é de Jesus, não é minha, possa ele manifestar ao teu coração, ao nosso coração, e produzir uma experiência viva que transforme a nossa vida e possamos compreender o que é uma vivência com o cabeça que é Jesus Cristo. Minha única pretensão é essa. Mas para isso, eu preciso dizer uma coisa para os irmãos, dizer uma coisa para você que não veio no culto hoje e está em casa assistindo o culto, que eu sei. Você não veio, mas você está assistindo. Para você que está nos assistindo e não faz parte do ministério, para todos os presentes, para que isso aconteça, que haja uma manifestação experimental com o Senhor Jesus, é preciso que você ouça essa mensagem que vem dele também. Eu quero relembrar uma passagem onde ele se manifesta para duas irmãs, de umas formas diferentes. Para uma, ele diz assim: Marta, Marta,
Estás preocupada e ansiosa com muitas coisas, e uma só é preciso. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada jamais. Abre o seu coração para ouvir essa mensagem hoje, em nome de Jesus. Ouve com os ouvidos espirituais, você que está em casa, você que não veio hoje, em nome de Jesus. Fique livre de todo impedimento. E a você, Satanás, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu te proíbo de manifestar qualquer coisa na mente de qualquer um nessa noite, nessa manhã, nesse lugar. Eu não estou te pedindo nada. Eu estou te ordenando no nome de Jesus. Arrete desse lugar. Em nome de Jesus. Eu não te permito roubar uma parte sequer da mensagem. E manifesta praga do inferno, que tem assolado a igreja e enganado a muitos. Em nome de Jesus. Escolha a melhor parte, você que está ouvindo essa mensagem, você que está em casa. Não é nesse momento que você vai limpar a igreja. Escolha a melhor parte. Não é nesse momento que você vai trazer a aguinha para o pastor. Em nome de Jesus. Você pode até fazer isso. Ninguém vai te proibir. Nós não estamos aqui para proibir ninguém, não. Nós estamos para pregar a mensagem. Escolha a melhor parte. A vida é feita de escolhas, Jesus diz. Você pode escolher. Você quer continuar agindo assim? Naquele momento é que dá uma vontade de ir buscar água, de beber água, de ir para o banheiro, na hora da palavra? Pode. Todas as coisas são lícitas. Mas nem todas convêm, diz a palavra. Se você não consegue ficar meia hora, 40 minutos, para ouvir uma mensagem, começa a te dar uma opressão, uma abrição de boca, você precisa de libertação. Marta, Marta. Marta, Marta. Estás ansiosa e preocupada com tantas coisas, mas uma só é preciso. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus, irmão. Então, agora nós vamos começar com a nossa mensagem, em nome de Jesus, porque o coração está preparado para receber a mensagem. Jesus prepara os nossos corações. Ele está manifestando já. Há uma manifestação de Jesus. O Espírito Santo está testificando no teu coração uma mensagem dele. Eu não sei de que forma, com cada um. Comigo é de uma forma, com você talvez seja de outra. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. Ele tem muitas formas de falar com cada um individualmente. Ele está falando com cada um aqui. Ó. Quem pode dar glória a Deus bem alto e dizer, ele está falando comigo? Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, vamos voltar para o texto. E agora nós vamos estar... Aqui começa a mensagem. Relaxa, não vai durar mais que... Já durou 15, não vai durar mais que 15 minutos. Fica tranquilo. 15 minutos e vai mudar a tua história, a tua vida, o teu entendimento com relação a experiências com Deus, experiência com Jesus dentro da igreja, transformando a sua vida. Aleluia! Aleluia! É hoje, pastor! Hoje vai ter cura e libertação nesse lugar. Eu creio nisso! Eu creio porque Jesus dá autoridade e poder para nós, irmãos. Para pisar em serpentes e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, não vai causar dano algum. Ainda que eu tomei essa injeção, que ela tenha poder maligno, alguma coisa, para mim não vai fazer efeito nenhum.
nem para mal, nem para bem, porque a minha esperança está no Senhor. Eu sei a quem eu tenho crido. Mané Covid-19. E mané Covid-19. Ah, Jesus. Então vamos lá. Vamos voltar para o texto. O texto que nós acabamos de ler forma um bloco com sentido completo, como já disse, e é composto por 4 versículos. Como todos os irmãos podem perceber comigo. Vamos voltar nele? Veja novamente. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa comunhão aqui, para a gente estar continuando a mensagem. Comunhão não é alimentar miséria. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? Comunhão não é alimentar miséria. Comunhão não é abraçar uma pessoa com problema de ansiedade para que ela seja liberta da ansiedade. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? Pouca diferença vai fazer se você estiver ansioso, com problemas, e eu simplesmente chegar em você, tenha fé, nós vamos orar, Jesus vai te dar, sabe, vem aqui, chora. Você vai continuar 20 anos dentro da igreja com o mesmo problema. Você não vai ser liberto. Porque o problema é espiritual, em nome de Jesus. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que existem demônios que trabalham por fora, atrapalhando a mente e fazendo com que creiamos que isso vai acontecer. Que qualquer atitude humana pode resolver um problema espiritual. Não é. O que vai resolver o problema do ansioso, daquele que está oprimido, é o Espírito Santo pela lavagem da palavra. Eu tenho que conduzir, trazer uma mensagem bíblica, uma mensagem do Senhor, da parte de Jesus, para a vida dele, de maneira tal que aquela palavra tenha um efeito curador na vida dele e liberte dessa opressão. É para isso que a igreja foi chamada a fazer. Cada um de nós tem essa responsabilidade. O que já foi curado, cura os outros. Teve uma experiência. Ele teve uma experiência. Eu era ansioso, Jesus me libertou. Sabe como é que ele fez? Eu vi uma palavra um dia. Eu tive uma experiência com ele. Você pode ter também. Sabe como é que faz? É assim, vem cá. Está vendo a diferença? A diferença que faz uma mensagem do Senhor. Então, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E essa comunhão é o quê? É abraçar, falar que está tudo bem, que vai passar o problema dela? Não, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E aí, o versículo 4, que é o último versículo desse bloco, diz: essas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Aqui fechou o bloco, a ideia completa, né? Essas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, plenitude espiritual
é o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Glória a Deus. Plenitude espiritual é o que o Senhor preparou para você que está me ouvindo, para você que não veio, para todos que estão aqui nessa manhã, que Deus preparou para mim e para a tua vida. É plenitude espiritual. E para isso, irmãos, para que essa plenitude aconteça, a reflexão, a iluminação do Senhor diante do que está sendo revelado nesse bloco, a iluminação do Senhor que passa através da minha vida para me compartilhar com os irmãos é essa. Nós precisamos adquirir um conhecimento experimental. Nós precisamos adquirir experiência com o Senhor através das mensagens. E isso o Senhor me mostrou nessa porção que acontece em 3 níveis. 3 níveis. Hoje não vai dar tempo da gente trabalhar esses 3 níveis. Numa próxima oportunidade eu vou tratar do 2º e do 3º. É muita coisa. É muita coisa. Não percam as mensagens. Não percam essas mensagens, irmãos. Guarda ela no coração. Porque esse conjunto de coisas que o Senhor está nos dando vai nos levar a águas mais profundas de espiritualidade na nossa comunidade. E nós vamos cair na graça de todo o povo, em nome de Jesus. Os milagres vão acontecer. Vai haver avivamento. Vai haver um avivamento do Espírito Santo nesse lugar. São 3 níveis. Eu vou falar só do primeiro nível hoje, porque não dá tempo. Mas vou mencioná-los, vou mencionar os 3 que o Senhor colocou no meu coração. Existem 3 níveis. O primeiro nível de experiência com a manifestação da mensagem de Jesus, que vem dos céus, do eterno, para mim e para a tua vida. Ela acontece de forma individual. Esse é o primeiro nível. E nós podemos chamar isso de regeneração. É uma experiência única que todo ser humano precisa ter, chamado novo nascimento. Esse é um nível. Agora nós precisamos tratar ele, nós vamos falar de algumas coisas sobre ele no texto que nós lemos, tá? O segundo nível. Então, eu falei que o primeiro nível é uma experiência com a manifestação de Jesus, pelas que ele traz uma mensagem, ele se manifesta trazendo uma mensagem para a nossa vida, a nós. O segundo nível é em nós. Esse é um outro dia que nós vamos falar sobre isso. Da manifestação, da mensagem de Jesus, operando pelo Espírito Santo na igreja, em nós. Em nós. Hoje nós vamos falar a nós, individualmente. E o terceiro nível, veja como é forte, pastor. É muito forte. O terceiro nível, depois de alcançado o primeiro nível, depois de alcançado o segundo nível, aí vem o terceiro nível. Eu não sei qual é o nível que você está aqui, eu sei de mim. Mas depois de alcançado o primeiro nível, o segundo nível, esse segundo nível é para sempre, é um processo progressivo até a vinda de Jesus. E o terceiro nível é através de nós. Primeiro nível, eu tenho uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Eu sei do que eu estou falando.
Eu tenho experiência com Ele. Eu sei exatamente o dia que Ele me alcançou, pela sua graça e misericórdia, e trouxe uma mensagem, e aquilo tocou no meu coração. Eu não fui mais a mesma pessoa, nunca mais na minha vida. Essa experiência é a primeira experiência que é preciso ter. Necessário vos é nascer de novo. A segunda é em nós, que eu disse que termina, não termina nunca, até a vinda do Senhor Jesus. Que aí eu passo agora a ser lavado todos os dias, como nós estamos fazendo aqui agora, edificando uns aos outros. Ele usa a tua vida, usa a minha vida, para nós, com mensagem de Jesus passando por nós e edificando a igreja e a coisa acontecendo e nos transformando. Esse é o segundo nível. E o terceiro nível é o nível onde é através de nós, onde eu já tive aí. Eu já tive aí. Eu fui alcançado aí. E Deus me tirou daí para hoje estar aqui. E através de mim está trazendo uma mensagem. Nem todos são chamados com essa missão. Mas todos pregam o evangelho com a vida. Você pode estar sentado aí, não ser chamado para estar pregando, mas a tua vida precisa mostrar a experiência que você teve com Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, pastor. Então, vamos lá. Vamos trabalhar o primeiro nível e está, então, partindo para a libertação, cura, em nome de Jesus. Avivando. Vamos avivar com experiência, em nome de Jesus. Então vamos lá. Primeiro nível de experiência com Jesus, quando e como acontece? Acontece quando uma luz, agora nós vamos, tudo que nós estamos falando aqui, nós vamos para o texto, tá? Acontece quando uma luz ilumina a consciência, presta atenção nisso, em nome de Jesus, olha para mim. Acontece quando uma luz ilumina a consciência humana, permitindo vivenciar e experimentar a compreensão. Veja o versículo 5. O que está escrito no versículo 5? Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Glória a Deus. Então, essa experiência ela acontece iluminando a mente, a nossa consciência, a consciência humana. Ela acontece na ocasião do novo nascimento. Pode até ser que você nasceu de novo e não tinha essa compreensão. Mas Jesus hoje está te revelando para um propósito. Você crê assim? Você pode crer nisso? Que toda mensagem é uma mensagem transformadora? Precisa ser transformadora. Precisa acontecer algo no nosso coração. A mensagem, eu ouço a mensagem, cada mensagem que eu ouço, Deus fala comigo. Eu nasci de novo, eu sei que nasci de novo, tenho consciência plena disso. Mas Jesus quer tratar comigo sempre. Eu sou pecador. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Então, o primeiro nível é esse. Né? Ter esse conhecimento. Dessa luz que ilumina a nossa consciência, permitindo vivenciar e experimentar a compreensão. Né? O versículo 5 não diz isso? Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. É um contato espiritual com a eternidade por conhecimento experimental. Quantos tiveram essa experiência já? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, então, agora eu quero destacar os 3 aspectos para a gente estar caminhando para a conclusão. O primeiro aspecto é uma manifestação pessoal. Isso nesse primeiro nível. É uma manifestação pessoal. O versículo 1
Olha aí, o versículo 1 diz: vimos com os nossos olhos. É uma manifestação, eu não sei como foi a tua, eu sei da minha, mas ela foi pessoal, eu vi. E eu não vi com o que você me contou, com os teus olhos, eu vi com o meu. Você viu com o seu também? Ou te contaram somente? Você viveu da experiência dos outros. Complicado. É preciso ter essa experiência, essa certeza. Ninguém me contou. Ninguém me libertou. Quem me libertou foi Jesus. Amém? E hoje eu prego isso. A libertação é em Jesus, pela mensagem dele. Amém? Porque eu vivi isso. Eu posso falar para você a libertação. Eu não sou a mesma pessoa desde aquele dia. Glória a Deus. Segundo aspecto, é uma manifestação revelando, essa aqui é muito forte, irmãos. Essa é preciso que haja uma compreensão. É uma manifestação revelando restauração de uma comunhão que foi danificada lá no Éden. Ele está falando no versículo 3, na parte B, né? Na parte B, versículo 3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. Essa comunhão, ela foi danificada lá no Éden. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É preciso compreender que essa comunhão, ela foi danificada e precisa ser restaurada. Essa comunhão com o Pai e com o Filho precisa ser restaurada. Vamos comprovar isso no livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 25. Abra comigo, irmão. Nós precisamos entender isso aí. Nós precisamos entender essa comunhão, o que é comunhão com o Pai, com o Filho. É uma comunhão restaurada por Jesus através da sua mensagem, que nos traz de volta a comunhão com o Eterno. A comunhão com o Pai e com o Filho, que foi danificada no Éden. Nós precisamos ter essa consciência em nome de Jesus. Olha o que diz Romanos 16, no capítulo 25. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus a todas as nações, para a obediência da fé. É preciso restaurar a comunhão. Jesus veio para isso, para restaurar a comunhão. Ele manifesta através da mensagem. Algo no interior faz-nos viver uma experiência com o Eterno, com aquele que era desde o princípio, e que perdemos a comunhão por causa do pecado. Ele restaura isso e hoje nós temos comunhão com o Pai e com o Filho por meio da igreja, com o Espírito Santo operando no nosso meio. Nós precisamos ter essa consciência, porque é assim que nós vamos adorar em espírito e em verdade, irmãos. É assim que nós vamos adorar em espírito e em verdade. Amém? Falei do segundo aspecto, agora vamos falar do terceiro, né? Meu Deus, agora nós vamos entrar na parte mais que os irmãos vão pegar fogo. Por quê? Porque é uma revelação que permite ver, ouvir, contemplar e tocar. Oh, Jesus! Hoje nós vamos sair daqui. A revelação da mensagem de Jesus na igreja, no nosso meio, é uma revelação que permite tocar, contemplar, ver, ouvir. O texto está falando, embora
eu quero trazer os irmãos para uma realidade espiritual hoje aqui, em nome de Jesus. O texto está falando no sentido literal, eu sei disso. Eu sei que João está falando o que contemplamos, o que vimos, o que tocamos com a nossa... Ele tocou realmente em Jesus, até depois de ressurreto, ele tocou. Ele ouviu de Jesus 40 dias depois, não só ele, mas muitas pessoas, viram realmente Jesus ressurreto, ouviram dele ressurreto, tanto vivo como depois de ressuscitado. Isso é literal, o sentido ali é literal, eu sei disso. Mas me diz uma coisa. No livro do Apocalipse, que esse apóstolo aqui foi quem escreveu, e escreveu quando já estava com a idade de quase 90 anos, está dizendo que ele viu. Então, na igreja, se manifesta o dom de visão? Ou Jesus parou? Ele não é mesmo ontem, hoje, sempre, desde a eternidade? Ele não fundou a igreja e deu dons aos homens? Quando o apóstolo Pedro, não sei quanto tempo depois, está numa mesa lá sentado e ele vê. Ele vê um lençol cheio de bicho dentro e uma voz que diz: Pedro, mata e come. Então Jesus continua se manifestando. É possível ver. Mas ver com esses olhos aqui. Eles tiveram esse privilégio de ver no sentido literal. Para a igreja, você não vai olhar com esses olhos aqui. Mas vai ver. Vai ter uma manifestação pela mensagem onde você consegue ver. Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos crêem que a igreja que o Senhor Jesus instituiu tem esse poder. O poder de Jesus, pelo Espírito Santo, opera essas coisas ainda hoje. É possível ver. É tangível. É visível. É audível. A mensagem de Jesus, muitas vezes, nos nossos corações. Nós somos participantes desse mundo espiritual. Essa é a igreja a igreja do primeiro século, que tinha poder para enfrentar a morte, tinha alegria em ser prejudicado, açoitado, batido. Essa é a igreja. E é isso que Jesus quer de nós aqui. Senão a mensagem não vinha para nós aqui. Ele quer que hoje nós tenhamos conhecimento dessa realidade espiritual. Nós precisamos viver essa experiência com Jesus. A experiência que você está vivendo aí agora, nesse momento. Em nome de Jesus. Né? Então, irmãos, outra experiência que eles viram no Pentecoste. No Pentecoste. O texto que nós lemos mostra uma visão no sentido físico. É verdade. Aliás, a carta toda, ela está combatendo um problema que estava acontecendo na igreja, provando para eles, para aquele povo ali naquele momento, que tinha se infiltrado dentro da igreja, algo um pouquinho mais fraco do que está acontecendo hoje na igreja, viu, irmãos? Naquele tempo apareceu uns miseráveis, pregando outro evangelho. No primeiro século, 50 anos de pregação, já estava infiltrando dentro da igreja pessoas dizendo que Jesus não veio em carne. E estavam enfiando isso dentro da igreja. Então, o apóstolo está escrevendo a carta para essa igreja e dizendo: não, Senhor, você que está dentro da igreja, você é nascido de Deus. Não deixa, eles não vão te enganar e nem podem te enganar. Porque eu vi, nós vimos ele, tocamos nele. Ele está falando no sentido literal, viu? Com esses olhos mesmo. Mas Jesus não parou de fazer isso depois com a igreja. Porque mesmo depois que Jesus foi
subiu aos céus. Ele viu. Em Apocalipse diz que tudo aquilo que está escrito lá, ele viu. O apóstolo Pedro viu. No Pentecoste, o que eles viram? O que nós vamos ver aqui hoje, irmãos, em nome de Jesus. O que eles viram? Quando tinha aquela reunião lá, estavam todos reunidos e eles viram e ouviram. Continua ouvindo, continua a ver a manifestação de Jesus. Eles ouviram um som como de um vento impetuoso. Ouviram. E depois eles viram línguas repartidas como língua de fogo na cabeça de cada um. Com a experiência no Pentecoste. Será que mudou? Será que isso mudou? Que isso não acontece mais? Por quê? Por que as mensagens onde Jesus manifesta o seu poder não tem acontecido, ou tem ficado meio esquisito essa situação no decorrer dos tempos da igreja? Houve um mover do Espírito na reforma da igreja. As coisas começaram a acontecer novamente. E agora nós estamos vendo, parece que se cumprindo 2 Timóteo, tempos difíceis. Tempos difíceis. Mensagens onde Jesus manifesta o seu poder. Ele nunca deixou de manifestar. Mas não há experiência. Não há experiência com o eterno. Experiência profunda. Vivência transformadora. Aceita-se Jesus. Venha como está. E permaneça como quiser. Avivamento. Avivando pela experiência. Avivar pela experiência tem um preço. Exige renúncia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Como isso é difícil. Como isso é difícil. Marta, Marta. Estás ansiosa e preocupada com tantas coisas. Uma coisa só é preciso. Ter experiência com Jesus. Sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua mensagem. Essa parte jamais pode ser tirada. Sentar aos pés de Jesus e adquirir uma experiência com aquilo que ele está pregando. Essa experiência é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Avivando pela experiência. Eu queria... Pastor, aquele hino lá, aquele louvor... O Espírito de Deus está aqui. Entende? Não está cansado. Amém.